Sísifo foi um grande rei da mitologia grega, tão astuto que conseguiu enganar os próprios deuses. Ele trapaceou a morte 2 vezes, primeiro capturando Thanatos, o deus da morte, e depois ludibriando a deusa do submundo, Perséfone, para que o libertasse de volta ao mundo dos vivos. Os deuses, descontentes com suas artimanhas, impuseram a Sísifo um castigo enganosamente simples: rolar uma pedra morro acima. Entretanto, a pedra foi magicamente encantada para sempre rolar de volta ao sopé do morro toda vez que Sísifo alcançasse o topo, condenando-o a um eterno ciclo de uma tarefa impossível e sem sentido. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. Diversas interpretações desse mito o veem como uma alegoria da futilidade em tentar escapar da morte. Independente do poder ou astúcia, todos estamos destinados ao mesmo fim. Audiências modernas, no entanto, encontraram um significado mais profundo na luta de Sísifo, não apenas como uma parábola sobre a inevitabilidade da morte, mas como uma metáfora para o tédio e a monotonia de suas próprias vidas. Todos os dias, acordamos, fazemos café, pegamos o trem para o trabalho, encaramos um computador por horas, somos repreendidos pelo chefe, fixamos o olhar novamente no computador, retornamos para casa, assistimos Netflix ou YouTube durante o jantar, vamos para a cama e repetimos tudo novamente. Assim como Sísifo, parecemos condenados a repetir as mesmas tarefas sem sentido, dia após dia. A maioria de nós faz isso todos os dias pelo resto de nossas vidas, como se estivéssemos sonambulando, nunca parando para questionar o porquê. Para alguns, em um dia qualquer, enquanto se preparam para o trabalho, somos subitamente atingidos pela estranheza de tudo. Nada parece ter propósito. A vida é aleatória e sem sentido. Olhamos ao redor e nos perguntamos: por que todas essas pessoas estão com tanta pressa? E eu? Qual é o meu propósito? O problema moderno do absurdismo muitas vezes se relaciona com o dinheiro, ou a falta dele. Muitos de nós nunca paramos para refletir sobre o sentido da vida porque não temos estabilidade econômica para isso. É difícil pensar no significado da vida quando se está preocupado em manter um teto sobre a cabeça. Estamos chegando a um ponto em que a estabilidade financeira pode ser o primeiro passo para abraçar o absurdo, mas em 2022 isso é mais fácil de dizer do que fazer. Os seres humanos anseiam por significado, é parte de nossa biologia. Estamos programados evolutivamente para buscar padrões no caos e tentar entender por que as coisas acontecem. O problema é que a existência, na melhor das hipóteses, é aleatória e irracional, e nada realmente parece importar. Seus entes queridos morrem, estrelas explodem, desastres naturais destroem cidades inteiras, milhões de pessoas passam metade do dia no TikTok. E para quê? Continuamos nos esforçando para criar ordem, dando propósito a essas coisas, apesar do universo negá-lo. Esse conflito é o que o filósofo franco-argelino Albert Camus chamou de absurdo. É um paradoxo irreconciliável. Ansiamos por significado em um universo sem sentido. Camus usa o mito de Sísifo como uma alegoria para descrever essa relação. Podemos tentar empurrar a pedra até o topo da colina, mas inevitavelmente ela rolará de volta. Mais frequentemente, os efeitos disso são intensos sentimentos de ansiedade, alienação e desesperança. Gritamos para o vazio, mas só encontramos um silêncio ensurdecedor. Ao longo da história, as pessoas recorreram à religião em busca de respostas. Não era necessário se preocupar se a vida tinha significado, porque algum poder superior estava lá para fornecê-lo. Isso tudo mudou na Europa do século XIX, quando novas formas de ciência e filosofia ameaçaram substituir o cristianismo como o eixo central em torno do qual as vidas das pessoas giravam. Textos notáveis como A Origem das Espécies, de Charles Darwin, desafiaram crenças anteriormente sustentadas sobre a natureza da humanidade, levando a uma mudança radical na sociedade, afastando-se da religião. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche observou isso, declarando famosamente que Deus está morto, e nós o matamos. Essa declaração não afirmava que Deus havia sido literalmente assassinado, nem Nietzsche estava celebrando. Era uma observação de que, sem o cristianismo, a sociedade havia perdido a fundação sobre a qual havia construído sistemas seculares de moralidade, metafísica e significado. Nietzsche sentiu grande ansiedade com isso, temendo que, sem um substituto claro,
as pessoas sucumbiriam ao niilismo. Nietzsche abordou o niilismo, que é a crença na inexistência de qualquer verdade objetiva, como um passo necessário na jornada para além da religião, mas não como destino final. Ele acreditava que, após a superação do niilismo, a humanidade poderia finalmente chegar a uma verdadeira base filosófica na qual a sociedade poderia prosperar. Infelizmente, enquanto Nietzsche acelerou a chegada do niilismo, ele não conseguiu acelerar sua partida. Na verdade, sua filosofia foi adotada por muitas das ideologias violentas que definiram o início do século XX. Mais de 100 anos depois, o niilismo ainda é prevalente na cultura global. A confiança tanto em instituições seculares quanto religiosas está em baixa histórica. Nossos governos são corruptos, existem COR com mais dinheiro que alguns países e nossos líderes espirituais muitas vezes parecem ineficazes e desatualizados. A maioria das pessoas hoje relata que a fé desempenha um papel pequeno ou inexistente em suas vidas. Em vez disso, começamos a procurar ciência e razão em busca de respostas, mas essas também não foram capazes de oferecer uma solução suficiente para o problema do significado. Então, o que devemos fazer? Simplesmente aceitar nosso destino, concluir que nossas vidas são sem propósito e permitir que a pedra role de volta sobre nós? Os filósofos do século XX, Albert Camus e Jean-Paul Sartre, não acreditavam nisso. Ambos argumentaram que, na ausência de um significado objetivo, nós, como seres conscientes e racionais, devemos lutar para criar nosso próprio propósito. Sartre é acreditado como o pai do existencialismo moderno, uma escola filosófica preocupada com nosso dilema como indivíduos forçados a assumir a responsabilidade por nossas vidas sem conhecimento certo da verdade. Embora suas raízes possam ser rastreadas até figuras do século XIX, como Soren Kierkegaard e Fyodor Dostoiévski, Sartre se diferenciou ao rejeitar a ideia de que os humanos dependem de um poder externo, como Deus, para nos fornecer significado. Ele afirmou que o homem não é nada além do que ele faz de si mesmo, e se referiu àqueles que terceirizam essa responsabilidade para um poder superior como agindo de má fé. Na visão de Sartre, a existência precede a essência. Somos concebidos e, apenas após nascer, descobrimos qual será nosso propósito na vida. Camus, por sua vez, concordou com o diagnóstico de Sartre de que vivemos em um universo sem sentido, onde, como ele próprio disse, estamos abandonados à liberdade. No entanto, ele não concordou com a solução. Para Camus, a solução para o problema do significado não era tão simples quanto inventar o seu próprio. O universo naturalmente rejeitaria nossas tentativas de fazer isso, não importa o quão duro tentássemos. Poderíamos empurrar a pedra morro acima, mas ela sempre cairia de volta. Isso, por sua vez, ainda daria origem a sentimentos do absurdo, bem como a sensação associada de ansiedade, alienação e desesperança que o acompanha. Havia apenas 3 possíveis reações a isso. A primeira é o suicídio, que Camus famosamente escreveu ser o único problema filosófico realmente sério. Em vez de lidar com o absurdo da vida, você pode simplesmente se recusar a jogar o jogo. O único problema é que, quando você se vai, não pode mais desfrutar da vida, por mais sem sentido que ela possa ser. Também não resolve o problema de fato, apenas permite que o absurdo decida seu destino, basicamente admitindo a derrota. A segunda possível reação é a solução da fé, que Camus chama de o suicídio filosófico. Semelhante ao conceito de má-fé de Sartre, ocorre quando uma pessoa rejeita o fardo de criar seu próprio significado, transferindo a responsabilidade para uma ideologia externa. Isso se traduz em uma espécie de negação, onde o indivíduo se engana pensando que conquistou o problema, quando na verdade está apenas evitando-o. É simplesmente uma tentativa de substituir o absurdo por um conjunto de crenças criadas pelo homem, cuja consequência é a abdicação da liberdade existencial. Importante ressaltar que Camus não limita isso à religião. Qualquer sistema ideológico pode servir a esse propósito, seja nacionalismo, capitalismo ou até mesmo os valores da nossa própria família. Quando permitimos que sistemas externos ditem significado para nós, abdicamos do potencial de determinar o propósito de nossa vida. Quantos de nós escolhemos um emprego ou estudamos para um diploma apenas porque nossos pais disseram que deveríamos? Em um mundo tão complicado e confuso como o nosso, pode ser tentador terceirizar nosso pensamento e simplesmente seguir o que nos é dito, mas o risco que corremos ao fazer isso é acabar em uma situação em que estamos infelizes e insatisfeitos. A terceira reação possível é reconhecer a falta de sentido da vida e continuar vivendo de qualquer maneira. Como Camus coloca, a única maneira de lidar com um mundo não livre é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião.
O universo sempre rejeitará todas as tentativas do indivíduo de criar significado. Assim como Sísifo, estamos condenados a empurrar eternamente a pedra morro acima, sabendo que, não importa o quanto tentemos, ela inevitavelmente rolará de volta para o fundo. No entanto, devemos lutar contra o absurdo, pois é por meio de nossa luta que nos empoderamos para viver a vida do jeito que queremos. Não se trata do destino, mas da jornada. Essa filosofia rejeita efetivamente o niilismo como nada mais do que um degrau no caminho para o absurdismo. A vida é sem sentido, com certeza, e o único curso de ação racional é se comportar como tal. Não há plano, nenhuma verdade objetiva, e tudo acontece puramente por acidente. Mas isso não exige niilismo. Se, em vez disso, escolhermos abraçar o absurdo, podemos ver nossas circunstâncias como uma oportunidade de mudar nossa perspectiva. Camus observa que não é a falta de sentido que dói, mas o desejo de significado sendo continuamente rejeitado. Se pudermos deixar de lado nossos desejos e simplesmente aceitar a vida como ela é, nos abrimos para experimentá-la plenamente, vivendo tão apaixonada e intensamente quanto quisermos. Em um mundo sem significado, somos livres para inventar e reinventar constantemente o propósito de nossas vidas, mudando com a frequência que nos convier. Hoje você pode estar preso em um emprego monótono e sem saída, mas amanhã você poderia facilmente sair e redefinir completamente sua existência. Talvez você queira ser um chefe ou um compositor clássico. Talvez queira passar o próximo ano viajando de mochila pela natureza ou se voluntariando em uma organização de ajuda. Tudo o que você precisa fazer é encontrar a coragem para reconhecer sua própria liberdade e você pode ser quem quiser. Sabendo disso, podemos abandonar quaisquer expectativas para o futuro e, em vez disso, optar por viver no presente. Não é necessário que nossas ações levem a algo maior. Não há objetivo a ser alcançado, nenhum além-vida para se preparar. Então, podemos encontrar alegria em todas as situações, não importa quão desagradáveis ou absurdas sejam, porque, bem, na verdade não importa. Embora estejamos destinados ao fracasso, não há razão para não sermos felizes enquanto isso. Isso pode levar a uma maior empatia por nossos semelhantes, pois reconhecemos que cada pessoa viva está lutando a mesma luta que nós. Podemos sentir um senso de camaradagem ao saber que estamos todos juntos nisso. Nunca chegaremos ao topo da montanha. O significado de nossas vidas nos eludirá para sempre. Mas, como diz Camus, a própria luta em direção às alturas é suficiente para preencher o coração de um homem. É por isso que devemos imaginar Sísifo feliz.